Boa tarde, gente bonita! Mais uma quarta-feira para a gente vir aqui conversar sobre um assunto do mundo infantil que faz muito parte das nossas crianças e de todas as famílias brasileiras. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a desobediência, mas melhor do que isso, hoje eu vou mostrar para vocês os 9 passos para crianças mais obedientes. Sabe, a desobediência ou a falta de disciplina é algo que a gente escuta muito de pais reclamando dos filhos, né? Reclamando das crianças, que acontece muito em casa. As crianças são desobedientes, as crianças não respeitam, as crianças gritam, elas brigam, elas fazem birra porque elas não querem fazer algo que os pais estão mandando ela fazer. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é: nós também já fomos crianças. Nós também já passamos por essa fase de não querer deixar de fazer algo que a gente está gostando muito de fazer naquele momento, algo que é nossa vontade para poder realizar a vontade dos outros. Hoje em dia, quando a gente cresce, a gente consegue pensar melhor nas recompensas que vão vir lá na frente, nas nossas responsabilidades, hierarquizar aquilo que a gente precisa fazer na hora ou pode deixar para depois. As crianças ainda não conseguem fazer isso, não só porque elas são pessoas muito novas e ainda não têm essas regras do mundo internalizadas, mas também porque elas não têm capacidade aqui dentro da cabecinha delas para conseguir inibir essa vontade de fazer algo que ela quer fazer muito, para fazer algo que alguém está mandando ela fazer. Então, a gente precisa primeiro entender que muitas vezes é simplesmente uma inabilidade da criança para aquele momento. Isso quer dizer que a gente vai deixar a criança agir e fazer só o que ela quer, sem que ela entenda que existem limites e regras que ela precisa cumprir? Claro que não. A gente já vai desde cedo, das crianças muito novinhas, já começar a introduzir esses conceitos, porque são conceitos que elas vão esbarrar para o resto da vida delas e elas precisam estar preparadas e familiarizadas para lidar com esses conceitos. Por conta disso, vou comentar aqui, olha, agora foi rapidinho a nossa aula, feito. 9 passos para crianças mais obedientes. Esses dias eu fiz uma pergunta e resposta aqui no Instagram, e eu perguntei assim: quando você pensa em balé, quando alguém fala balé para você, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? E aí muita gente respondeu postura, outras pessoas responderam bailarina saltando, mas muita gente mais ainda respondeu disciplina. Sim, quando a gente pensa em balé, a gente pensa muito em disciplina, a gente pensa em obediência, a gente pensa nas crianças seguindo regras e tendo que se adequar àquele movimento do balé para poder evoluir naquela atividade, né? Pois é. Então, assim, o balé está realmente muito interligado com essa questão da disciplina. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquela criança vai chegar com 3 anos de idade e já vai ouvir da professora várias regras, várias imposições, aquilo que ela pode, aquilo que ela não pode fazer de uma forma muito dura, de uma forma muito rígida, sem nenhuma flexibilidade. Não é isso. Quando a gente fala de disciplina, principalmente para crianças muito pequenas, atrelada ao balé, a gente está falando de valores, a gente está falando de princípios, a gente está falando de as bailarinas precisam estar, sim, impecáveis para fazer uma aula de balé, com um coque bonitinho, com um uniforme completo, meia calça, sapatilha bonita, não pode andar de sapatilha na rua, sapatilha é feita para a sala de aula, a gente não pode sair da sala de aula e andar na rua, no paralelepípedo, atravessar a rua, pegar o ônibus de sapatilha, não pode mesmo, tá aqui uma regra que não pode ser quebrada, porque assim a gente rasga a sapatilha, a gente traz muita sujeira da rua para a sala de aula, a gente acaba desgastando essa sapatilha muito mais facilmente, então a gente não pode quebrar uma regra dessa, por exemplo. A hora da aula, a gente não pode se atrasar constantemente, a gente não pode faltar com frequência. A falta é algo que atrapalha aí muito
a evolução dessa criança ou a evolução dessa bailarina. Então ela precisa se disciplinar para estar em sala de aula toda equipada corretamente, de coque, toda bonitinha, com um sorriso no rosto, com postura de bailarina, na hora em que a aula começa. E quando ela está dentro de sala de aula, existe uma postura que essa bailarina precisa seguir. Ela não pode ser uma pessoa, e isso a gente vai internalizando conforme a gente vai fazendo as aulas. Como eu disse, uma criança de 3 anos tem as suas próprias atitudes e tem a sua essência infantil e a sua imaturidade que não deixa ela agir da forma em que uma bailarina adulta vai se comportar, mas está tudo bem, isso ela vai aprendendo com o processo. Mas o que eu vinha dizendo é que uma bailarina não pode se comportar na sala de aula como se ela estivesse numa festa, como se ela estivesse descansando e relaxando com os amigos. Não, ali é um lugar de respeito com ela mesma, com as outras pessoas que estão acompanhando ela naquele momento de aprendizado, com a professora, o professor, muitas vezes com o pianista quando tem. Então, por isso que é importante a gente passar essa noção de disciplina, essa noção de obediência e de realização de limites e de regras. Existem limites que não podem ser ultrapassados e existem regras que precisam ser seguidas, e isso é normal, e isso vai acontecer com a gente vai levar esse princípio para o resto da vida. Dentro de sala de aula, ela vai aprender isso com muita firmeza, com muito amor, mas ela vai aprender isso de uma forma mais lúdica, de uma forma em que ela vai trazer esses conceitos de disciplina, esses conceitos de obediência, de uma forma mais divertida, mas ainda assim vão ser conceitos que ela vai conseguir carregar e agregar a sua maletinha de princípios, a sua maletinha de caráter para o resto da vida, sim? Deixa eu beber minha aguinha. Para a gente continuar. Mas o que eu digo aqui parece até algo que vai de encontro com tudo que eu venho conversando com vocês, né? Quando a gente fala de disciplina e de obediência, parece que eu estou falando que essa criança precisa matar a sua autonomia ou que ela precisa sufocar a sua originalidade, a sua vontade de agir no mundo, os seus próprios impulsos que ela tem dentro dela de conhecer, de correr, de fazer, de agir. Não é isso. Quando a gente ensina disciplina para as crianças, a gente diz a elas que existe momento para tudo, tem tempo para tudo. Tem tempo da gente explorar, tem momento da gente gritar, tem momento da gente correr, tem momento da gente brincar e tem momento da gente aprender. Tem momento da gente parar, da gente escutar, usar mais o ouvidinho do que a boca, para a gente ouvir, entender, brincar sobre isso também, mas sempre respeitando os momentos estabelecidos. E tudo isso acontece de uma forma super sensível com a criança. Não é algo que vai ser imposto para ela sem que ela entenda o porquê que isso está acontecendo ou sem respeitar a vontade dessa criança, sem respeitar a idade, a faixa etária, a maturação dessa criança. Não, tudo isso vai ser compreendido nessa noção de disciplina e de obediência. Então, isso é algo que a gente pode levar para casa também. Isso é algo que eu gosto de passar para as mães e para os pais, porque são ferramentas e são técnicas que a gente utiliza para fazer com que essa criança se discipline na sala de aula do balé, mas que a gente pode levar para casa, que os pais podem utilizar essas ferramentas e outras ainda mais, porque vocês passam muito mais tempo com as crianças, para dentro de casa, para fazer com que essas crianças percebam que elas não podem fazer tudo conforme as suas próprias vontades, simplesmente porque não é assim que o mundo funciona. Talvez dentro de casa ela consiga se manter dessa forma por muito tempo, ela consiga fazer os pais dela deixarem ela fazer tudo que ela quer, os avós, os tios, mas quando ela for
para o mundo real, quando ela estiver na escola, quando ela estiver no trabalho, quando ela crescer, quando ela estiver em alguma relação com outra pessoa, seja numa festa, numa praça, ela vai precisar ter disciplina e ela vai precisar sim trazer esses conceitos de obediência para as suas relações. Então, é por isso que eu acho super importante a gente pensar bem sobre isso. Eu não estou querendo dizer que a gente precisa tirar a originalidade das crianças, nem essas pulsões que elas têm em sentido de realizar, em sentido de transformar o mundo. Mas eu estou dizendo que sim, as crianças precisam de limites. Por quê? Porque elas nos testam o tempo inteiro. As crianças precisam de limites para compreender o mundo em que elas vivem. Para elas não é fácil entender esse mundo novo em que elas estão inseridas. Até por conta disso, elas precisam que as pessoas que já estavam aqui há mais tempo, que já entendem melhor como esse mundo funciona, indiquem o que elas podem e o que elas não podem fazer. É claro que tem coisas que elas não podem fazer, mas que elas querem muito fazer. E por conta disso, elas vão fazer o quê? Testar esses limites. Até onde eu consigo arrastar esse limite para eu fazer o que eu quero e até onde eu posso trazer ele um pouquinho mais para perto porque eu tô com medo de fazer tal coisa, eu tô com medo de ser ousada. As crianças já têm essa capacidade de pensar, tá bom, muito bem, mas eu quero fazer isso, eu não posso fazer isso agora, mas eu quero. O que eu posso fazer para convencer a minha mãe de deixar eu fazer isso? Elas têm essa capacidade de imaginar. Elas não têm capacidade de pensar em várias soluções para que ela consiga convencer a mãe a deixar ela fazer algo que ela queira. Então, a primeira coisa, que é a coisa que elas estão mais familiarizadas, que elas conseguem imaginar, que elas vão fazer, e a gente vai ceder, é o choro, o grito, a briga, a birra. Então, essas crianças se familiarizam muito com o choro, com o grito, porque elas sabem que a gente cansa. Se elas chorarem muito, se elas gritarem muito, se elas se jogarem muito no chão, a gente vai cansar, a gente vai ficar com vergonha, a gente vai querer acabar com aquilo logo, dando para ela aquilo que ela quer. Então, por isso que elas precisam de limites e de regras muito claras, porque elas conseguem fazer da gente elástico, sabe? Elas querem esticar cada vez mais esses limites para compreender até onde elas podem ir, até onde aquilo que elas fazem é capaz de fazer a gente mudar a opinião, da gente mudar aquilo que a gente está exigindo, para mostrar para a gente e para elas mesmo o poder que elas têm, porque elas são crianças com muito poder, muita energia dentro delas, e elas sentem essa energia, e elas, quando começam a conhecer o mundo, a andar, a manipular as coisas, a encostar, a perceber que uma coisa, se ela encostar com mais força, pode cair, pode quebrar, elas começam a perceber que elas têm poder sobre muitas coisas. E quando elas choram, elas gritam, elas fazem birra e a gente cede, elas começam a perceber que elas têm poder também sobre nós, sobre os pais, sobre os adultos, os educadores, quem seja. Então, por isso que é importante a gente demonstrar esses limites, essas regras, de uma forma firme para a criança, porque ela precisa compreender, ela precisa compreender essas regras a fim de que ela mesma compreenda o mundo em que ela está inserida. Então, a gente precisa trazer essas ferramentas, essas formas mais tranquilas e positivas, inclusive, de lidar com essa situação da desobediência, para que a gente faça essa criança obedecer e ser mais disciplinada de uma forma mais fácil para essa relação mãe e filho, pais e filhos, educadores, no nosso caso, professores e crianças também. É importante a gente ter esses passos em mente para que as nossas relações se tornem mais fáceis, menos desgastadas, para que a gente compreenda a maturidade da criança
e a gente se respeite também, para que a gente não gaste muita energia, para que a gente não perca a nossa inteligência emocional no meio do caminho, para que a gente não grite demais com a criança, para que a gente não exija dela algo que ela não pode nos dar naquele momento. Então, acho que é o primeiro passo que eu gosto de estabelecer com as crianças e que a gente pode fazer isso em casa é estabelecer regras e limites claros. Eu estava falando aqui esse tempo todo sobre as crianças precisarem desses limites e dessas regras. Mas quando eu digo de regras e limites claros, é a gente estabelecer para a criança aquilo que ela pode e não pode fazer claramente, sabe? Não apenas dizer, você não pode fazer isso porque isso é falta de educação. Você não pode fazer isso porque você é desobediente. A gente precisa dizer para a criança claramente o que ela pode ou o que ela não pode fazer. Por exemplo, uma criança que adora subir em estante, a gente não pode deixar ela subir na estante porque ela pode cair dali, ela pode derrubar a televisão cair em cima dela, muitas coisas podem acontecer. A gente precisa estabelecer esse limite com ela. Então a gente vai dizer para essa criança, o lugar de brincar é no chão. A gente não pode brincar em cima da estante. Você não vai subir em cima da estante. A nossa regra é que você precisa brincar no chão e não em cima da estante. É legal também, a gente vai conversar sobre isso, a gente dá alternativas para as crianças, mas depois a gente passa para esse passo. Nesse primeiro passo, o que eu queria mostrar para vocês é, a gente precisa sim ser claro naquilo em que a gente quer que a criança faça ou naquilo que a gente não quer que ela faça. Então a gente precisa dizer com todas as letras aquilo que ela não pode fazer. Ela não pode subir na estante. Ela pode brincar no chão, mas ela não pode subir na estante, porque na estante não é lugar de brincar. E por aí vai, a gente vai trazendo essas regras e esses limites para o resto da nossa relação. Não pode comer chocolate antes do almoço. E a gente vai criando, inclusive, uma rotina com a criança, que é super importante também. Quando a gente fala de regras e limites, a gente pode trazer para esse assunto a rotina. Quando a gente fala de regras e limites, a gente pode trazer para esse assunto a rotina. A rotina é algo que é super importante para a criança e que, se bem cumprida, a criança passa, sim, a entender melhor que existem regras que ela não vai ultrapassar. Por exemplo, se você fala com a criança que vocês acordam, fazem um acordo juntos, que 8 horas é a hora de tomar banho porque a gente vai dormir. É importante que isso que seja rotineiro na vida da criança, ou seja, que isso aconteça sempre, todo dia, e que a gente faça isso acontecer. Ou seja, eu sei que existem dias que a gente está muito atarefado e que a gente dá 8 horas, ai meu Deus, eu tenho que terminar de lavar a louça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não vai dar tempo de dar banho na criança agora. Se a gente não ajeita o nosso dia, não organiza aquilo que a gente precisa fazer em torno dessa rotina para ajudar essa criança a entender melhor essa questão de disciplina e obediência, de rotina, ela mesma não vai conseguir sacar esse negócio de, tá, tem um acordo aqui, eu vou tomar banho 8 horas, mas hoje eu não fui tomar banho 8 horas. Será que amanhã eu vou tomar banho 8 horas? Será que depois de amanhã eu vou tomar banho 9? Será que, sabe, essa criança não consegue estabelecer bem para ela o que aquele acordo significa. Então fica muito flexível, fica muito abstrato, ela nunca vai conseguir seguir. Quando você quiser que esse acordo seja seguido, que ela vá tomar banho às 8 horas, vai ser uma grande briga, porque para ela aquilo não está estabelecido, ela não internalizou aquele acordo, ou esse limite, ou essa regra. Por isso que regra é algo que não pode ser quebrado nesse sentido, né? A gente tem que fazer um grande esforço para que essa regra seja mantida, para que essa criança consiga obedecer a essas regras e esses
limites. Então, regras e limites claros é o primeiro passo para a gente conseguir trazer essa criança para esse mundo da disciplina, para ela conseguir entender melhor o que ela pode ou o que ela não pode fazer. O segundo passo é que essas regras e esses limites precisam ter consequências também muito claras. Ou seja, não adianta a gente colocar a regra e dizer que você não pode subir em cima da mesa, ok? Em cima da mesa não é lugar de brincar, você vai brincar no chão. E em cima da mesa você não pode subir, ok? Se a gente só diz aquilo que ela pode ou não pode fazer, como é que essa criança, quando ela fizer e você disser mais uma vez que não pode, como é que ela vai entender que ela não pode subir naquela mesa se não tiver nenhuma punição para aquilo que ela fez? E aí, de punição, a gente precisa entender que, não estou falando de bater, jamais, a gente não deve bater nas crianças, já tem artigos científicos o suficiente que nos dizem que palmadinhas e que bater na criança não faz o efeito que a gente deseja, muito pelo contrário, pode criar traumas muito difíceis de serem revertidos. Então, e existem milhares de formas muito mais eficazes da gente punir essa criança por ter feito algo que ela não deveria. Então, nesse caso, a gente precisa que essa criança entenda que existem consequências para aquilo que ela faz. Então, se ela sobe em cima da mesa, sabendo que não pode, você já disse que não pode, qual é a consequência que essa criança vai receber de você? Ou por ter por ter tomado essa atitude errada? E isso precisa ser o quê? Conversado, acordado. Lembra que eu falei? São consequências claras. Você vai falar com essa criança. Você não pode subir em cima da mesa. E se você subir em cima da mesa, você não vai poder assistir televisão por 10 minutos. Você não vai poder assistir televisão na hora do seu desenho favorito. Isso aí vocês vão acordar juntos, ok? Ótimo. Essas regras e essas consequências são regras assim que a gente precisa seguir e que nós, como adultos, como responsáveis, precisamos seguir, ok? E o que eu quero dizer com isso? Com isso a gente consegue entrar no nosso terceiro passo, a terceira dica, o terceiro conselho que eu tenho para dar para vocês, que é: acordo precisa ser mantido, principalmente da nossa parte. Quer dizer, grande parte desse acordo que a gente faz com a criança somos nós que precisamos cumprir, porque a criança não tem ainda noção de responsabilidade. Já nós temos isso muito bem, já. Então, é importante que os acordos não sejam descumpridos ou flexibilizados todo dia, sejam mudados todo dia, toda hora, por qualquer contexto, por qualquer novidade que aconteça no dia. É importante, como eu falei antes, a gente tentar organizar o nosso dia para que a gente consiga manter essas regras e esses acordos que a gente fez com a criança. Porque imagina, quando você acorda alguma coisa com alguém, você fala: ok, muito bem, eu vou fazer isso e você vai fazer aquilo. Se eu faço a minha parte e você não faz a sua parte, poxa vida, isso é muito injusto. Agora, para uma criança, é mais difícil ainda, porque a parte dela, na maioria das vezes, só vai ser cumprida se a gente relembrar ou reforçar a nossa parte. Muitas vezes as pessoas falam: esse negócio de acordo não dá certo, já tentei fazer acordo aqui em casa, não funciona. Mas quanto você tentou? Você tentou um dia? Você falou: ok, 10 horas é a hora da gente guardar todos os brinquedos porque a gente vai tomar banho, para almoçar,
para ir para a escola. Então, 10 horas a gente vai guardar os brinquedos. Acordado, aí acorda com a criança que, ok, 10 horas é dia de guardar é hora de guardar os brinquedos. Aí, no dia seguinte, você vai lá, lembra? 10 horas, é hora de falar com ele para guardar os brinquedos. E aí você fala para guardar os brinquedos, aí a criança vai lá, reclama, porque, é claro, é da natureza dela, ela quer continuar brincando com aquilo que está agradando ela. Então ela vai lá, reclama, mas ok, ela vai lá e guarda. No outro dia, você está fazendo alguma coisa e aí você esquece que são 10 horas, que tem que guardar, ou você deixa passar mesmo, porque ele está brincando ali, quietinho, e eu preciso terminar de fazer alguma coisa aqui, então eu vou deixar ele brincando ali mais um pouquinho, e aí você fala para ele guardar 10h30. E aí, já isso não firmou na cabeça da criança que às 10 horas ela precisa guardar os brinquedos. E aí você cria um momento em que a criança, você cria um buraco na cabeça dessa criança. Bom, então se um dia eu guardei 10, no outro eu guardei 10h30, será que amanhã ela deixa eu ficar até 11? Será que se eu chorar muito ela deixa eu ficar até 11? Será então que ela vai tirar antes de mim? Será que ela vai ter que tirar às 9h30 de mim, não vai tirar 10, ela vai tirar antes. O que será que vai acontecer? Essa criança não tem confiança no futuro, ela não sabe o que vai acontecer. A rotina e os acordos são ótimos para que a gente compreenda aquilo que vai acontecer com a gente no futuro. Porque ainda mais, nós, mas ainda mais as crianças, somos muito ansiosos com aquilo que vai acontecer porque é tudo muito desconhecido. Então, se essa criança não tem segurança que esse acordo vai ser mantido, isso abre uma portinha de insegurança e aí também abre uma portinha de desobediência e de indisciplina que foi causado pela sua ou pela minha, quando isso acontece comigo, pela nossa falta de cumprimento de acordo. Porque se a gente deixa muito para lá, se a gente deixa muito solto, essa criança não tem segurança de que aquilo vai voltar a acontecer, de que ela vai ter que cumprir aquela regra, aquele limite todo dia naquele horário, ok? Então, por isso que a gente precisa cumprir os nossos acordos. A nossa parte precisa ser mantida. A da criança vai acontecer também, desde que a gente cumpra aquilo que a gente está se dispondo no acordo, ok? Bom, a quarta dica, e essa já é uma dica mais prática mesmo. É uma dica mais prática porque é uma dica para a hora do acontecimento, para a hora da desobediência, digamos assim. Então vamos dizer que que a regra é não pode jogar bola dentro de casa. Não pode jogar bola dentro de casa. Acontece que ao invés da gente falar não joga essa bola aqui, se a gente falar vai jogar bola lá no corredor ou vamos esperar para jogar bola juntos depois, faz muito mais efeito do que a gente usar essa palavra não muito grande na hora da atividade que a criança está querendo muito fazer. Nesse momento em que ela está muito focada em realizar aquilo que ela quer fazer, em acabar com essa ansiedade, esse desejo que ela está sentindo de jogar a bola, tudo que ela não quer ouvir é não pode fazer. Isso quer dizer que a gente vai deixar ela brincar e fazer, e a gente sabe que na sala tem coisas que podem quebrar e ela pode se machucar, inclusive. A gente vai deixar ela fazer isso tudo? Não. A gente vai dizer para ela aquilo que ela não pode fazer. Mas se existir uma forma melhor do que usando o não primeiro, é melhor que a gente use. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode dar uma alternativa. Ao invés de não joga bola aqui dentro, a gente fala joga bola lá no corredor, joga bola lá no quintal, no corredor que eu digo, porque eu sou uma criança de apartamento e eu sei que muitas mães e pais aqui criam os filhos em apartamento. Então, quando eu digo
vai lá jogar bola no quintal, muita gente não tem quintal. E uma alternativa para isso é o corredor. Eu joguei bola minha vida inteira no corredor do prédio. Ou quando a gente descia e ia lá pro final, porque não tinha playground, era um estacionamento lá atrás. E a gente ia lá pro estacionamento, lá pro final, e a gente brincava dessas atividades mais baguncentas, como eu gosto de dizer. Então, a gente pode dar essas alternativas para as crianças para que fique mais fácil. O cérebro dela vai se comportar melhor ao faça alguma coisa do que ao não faça isso. Então é importante a gente falar, ao invés de não joga a bola aqui dentro, joga a bola lá fora, sabe? Melhor a gente trocar essa nossa forma de falar. Bom, deixa eu achar aqui a minha... quinto passo. Quinto passo. É legal a gente tentar evitar a nossa luta de poder. Muitas vezes a gente quer mostrar para a criança quem é que manda, sabe? Quer mostrar para ela que é a gente que manda aqui e ela vai fazer aquilo que a gente quer. Isso pode funcionar? Pode, com certeza, e muitas vezes funciona, mas funciona à base de grito, à base de choro, de birra. O que você acha da gente mostrar para a criança que ela vai realizar algo que a gente quer que ela faça, porém sem ter essa luta de poder? Porque lembra que eu falei lá no início também? A criança, quando começa a manipular as coisas, a andar, a ter um pouco mais de independência, isso lá com 1 ano, ela começa a ter uma noção maior de que ela tem poder sobre as coisas. E como ela ainda é uma criança, ela ainda não tem uma lupa ou algo para entender qual é o tamanho desse poder. Se ela tem um poder pequeno ou um poder muito grande. Para ela, poder é poder e o poder dela é imenso. Tudo que ela quiser, ela pode ter. Então ela muitas vezes vai sim tentar disputar esse poder com você. E é por isso que uma forma melhor da gente lidar com essa criança é não ter essa luta por esse poder. Por exemplo, quando a gente fala para a criança assim, eu quero que você guarde esses brinquedos agora. Essa criança pode ouvir isso e tentar disputar esse poder por guardar os brinquedos ou não com você. E aí ela vai chorar, vai dizer que não quer, vai fazer birra, vai se jogar no chão. Sabe uma forma melhor da gente dizer para ela aquilo que a gente quer que ela faça? É trazendo a regra, aquele limite que a gente estabeleceu lá no início para essa conversa agora. Então, ao invés de falar, eu quero que você guarde esses brinquedos agora, você diga, lembra, já são 10 horas, está na hora de guardar os brinquedos. Isso torna a situação mais impessoal. Não é você que está querendo que ela guarde os brinquedos. É porque está na hora. É porque vocês acordaram. É porque esse é o limite. Essa é a regra. São 10 horas, está na hora de guardar os brinquedos. Fica uma situação mais tranquila, mais impessoal. Você não está simplesmente impondo alguma coisa da sua cabeça. Ela já sabe disso, já é uma regra estabelecida. E aí, nesse momento, você traz a regra. Já são 10 horas, vamos guardar os brinquedos. Bom, sexto passo. O sexto passo é um que eu gosto de trazer, porque é um que eu muitas vezes uso em sala de aula também. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês que vocês podem usar em casa. Então, no sexto passo eu gosto de dizer assim, nós temos muito poder, mas que tal dar um pouquinho de poder para a criança? Um poder limitado, mas é um poder. Como assim? Bem, quando a gente quer que uma criança faça alguma coisa, geralmente a gente usa dessa última forma que eu falei assim, eu quero que você vá tomar banho, vai tomar banho agora, tá na hora de tomar banho. Mas, e se a gente trouxer para a criança uma noção de poder? Como assim poder? Uma escolha. Escolher algo
é ter um poder, um mínimo poder em suas mãos. Então, você vai pedir para que ela escolha entre coisas que você quer que ela faça. Então é o seguinte, existem algumas formas de a gente fazer isso. Então, por exemplo, essa criança precisa estar brincando e ela precisa guardar os brinquedos e escovar o dente. E aí você fala para ela: bom, tá na hora da gente guardar o brinquedo e de escovar o dente. O que você prefere fazer primeiro? Escovar o dente ou guardar esses brinquedos? Já é uma escolha, mas é uma escolha entre algo que você quer que ela faça. Outras escolhas que são legais da criança fazer, que são escolhas dentro de uma coisa específica, por exemplo, já são 10 horas, está na hora da gente dormir. O que você quer fazer para dormir? Quer ouvir uma história ou quer cantar uma música? É uma escolha que essa criança vai ter, e essa pulsão de poder que ela sente, essa vontade de controlar alguma coisa, vai ser suprida nesse momento, porque ela vai conseguir controlar uma dessas coisas que você deu para ela escolher, mas ela vai ter o poder de escolha nesse momento, e isso torna a relação mais fácil, mais simples de se lidar nesse momento, em questões que são muito difíceis da criança querer fazer, ou questões em que a criança tem muita rejeição ou muita resistência. Essa é uma ótima dica a se tentar. Esse passo número 6 é um passo que geralmente tem muita eficácia com crianças que têm resistência à obediência, têm resistência nessa questão de disciplina também. Então, acho que é uma dica que vale vocês tentarem aí em casa também. Bem, o 7º passo é explicar a razão daquela ordem. Eu sei, parece bobeira, parece que, mas ela não vai entender. Bem, a gente tem que fazer com que a criança entenda. É o nosso papel, enquanto adulto, fazer com que a criança entenda aquilo que ela está fazendo. Então, explicar para a criança a ordem que ela está seguindo, ou por que ela precisa seguir aquela ordem, faz com que ela siga aquela ordem com menos aflição de estar fazendo algo sem sentido, ou de estar fazendo algo que ela não queira fazer, que ela não veja sentido de fazer aquilo. Então, é importante sim a gente dar para a criança explicações fáceis, rápidas, concisas daquilo que ela vai fazer, ou daquilo que a gente quer que ela faça. Porque não é simplesmente, eu não quero que você vá tomar banho porque eu quero que você vá tomar banho. Eu quero que você vá tomar banho porque você precisa ficar cheirosinho para ir lá para casa da vovó. É uma explicação rápida, concisa e que traz um objetivo. Não é simplesmente porque eu quero, porque eu estou mandando. É porque tem uma razão de ser. Às vezes a gente fica muito guardado nessa concha de que eu não tenho que dar satisfação para a criança. Porque ela é criança, ela tem que fazer o que eu mando. Mas, poxa vida, ela é uma pessoinha, informação que você ama tanto. Você não está dando satisfação para ela porque ela precisa ter satisfação. Não, você não está dando satisfação, você está conversando com ela sobre algo que tem relação com a vida dela. Ela não é apenas uma boneca, ela não é apenas algo que segue um robozinho, que segue instruções sem pensar sobre aquilo. Ela é uma pessoa que tem vários aspectos cognitivos rolando dentro da cabecinha dela, tá pensando um monte de coisa, tá criando um monte de mundos dentro da cabecinha dela, e ela quer sim entender como é que esse mundo funciona. Por que eu preciso tomar banho agora e eu não posso tomar banho depois? Por que eu tenho que escovar o dente antes de dormir? Todo dia eu preciso escovar o dente. Por que eu preciso parar de brincar agora para me arrumar para ir para a escola? São coisas simples e são coisas que às vezes a gente não quer responder porque a gente está fazendo um monte de outra coisa e porque a gente acha que isso é bobeira, porque ela tem que fazer, porque ela tem que fazer. Mas a criança precisa ter essas simples
informações e essas simples respostas para conseguir se colocar no mundo com mais segurança, para ela entender por que que ela tem que fazer certos tipos de coisa. Então, explicar o porquê para as crianças, o porquê delas terem que tomar certas atitudes, mesmo quando elas não querem, é uma forma de ensinar para elas o poder da disciplina, a necessidade da obediência, ok? Então, tenta fazer isso em casa. Explica para a criança por que que ela precisa fazer algo tão desagradável, algo que ela não quer fazer nesse momento. Mas por que que ela precisa fazer isso? Tenta explicar para ela. 8º passo e estamos acabando. O oitavo passo que eu queria trazer para vocês agora, ele vem através de uma abordagem positiva. Ele vem muito carregado pela psicologia positiva, a disciplina positiva, que nos ensina a ter essa relação mais agradável com as crianças, sem gritos, sem essa disputa pelo poder, e sim apenas sendo afirmativos e trazendo para a criança essa noção de necessidade de respeito, essa noção de necessidade de seguir sim as regras, mas através de um convívio mais sadio, tentando relaxar um pouco esse relacionamento familiar. Bem, nessa abordagem da disciplina positiva, é uma abordagem que diz para a criança aquilo que ela não pode fazer. A gente relembra a regra, mas dá uma alternativa para essa regra. Então, por exemplo, uma criança que está rabiscando a parede e a gente fala: a parede não é lugar de rabiscar. Não vamos rabiscar a parede agora. E se a gente pintar a parede de azulejo lá do banheiro quando a gente for tomar banho? Essa é uma alternativa para algo que ela estava fazendo de errado. A parede não é para rabiscar. E se a gente pintar com tinta o azulejo lá do banheiro? Eu acho que esse tipo de relacionamento, esse tipo de abordagem vai trazer para a criança não apenas uma noção daquilo que ela não pode fazer, mas de algo, de uma alternativa que ela vai poder fazer. Nesse sentido também é muito legal, mas que atende também aos desejos dela, que não simplesmente diz que aquele desejo é uma bobeira, que aquilo é errado, porque ela rabiscar a parede é um desejo. Mas se a gente diz para ela: a parede não é lugar de rabiscar, que tal se a gente, quando fosse tomar banho, rabiscasse o azulejo do banheiro com tinta e depois a gente limpa tudinho, porque aí a gente vai tomar banho e aí a gente limpa com esponja e aí a gente vai ver aquela tintinha descendo? Essa é uma abordagem que vai fazer muito mais sentido para a criança. E não vai demorar tanto assim para a gente conseguir pensar em algo que essa criança possa fazer. Nesse caso, eu pensei numa atividade bem sujenta mesmo, bem baguncenta, como eu gosto de falar, que eu já disse aqui, que é a atividade de pintar no azulejo, que é super fácil, porque a gente traz essa vontade de tomar banho para a criança, e essa diversão no banho, no banheiro. E para limpar, é a coisa mais facinha que tem, porque é só passar uma esponjinha e a criança pode te ajudar a limpar, porque também faz parte da brincadeira. Por isso que eu utilizei essa atividade aqui, mas você pode falar também: a parede não é lugar de rabiscar. Olha aqui o papel e a caneta para a gente pintar bem aqui no nosso cantinho da pintura, no chão, em cima do nosso tapete. Então, é importante a gente não só dizer o que ela não pode fazer, mas também dar alternativas para ela. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue dar uma tranquilizada nessa relação também. Então, se essa criança pede para comer um chocolate antes do almoço, e aí essa é a regra: então, você não pode comer chocolate agora antes do almoço, mas e depois do almoço? Será que a gente pode comer um sorvete bem gostoso? Pronto, a gente deu uma alternativa. E aí essa criança sai dessa situação um pouco mais feliz. Ela não pode fazer aquilo agora,
mas ela vai ter algo que vai satisfazer esse desejo, essa vontade dela também depois. Para terminar, o 9º passo, que é super importante para a gente conseguir construir uma autoestima, inclusive, nessa criança positiva, uma autoconfiança também nela, é desaprovar a conduta. Nunca desaprovar a criança. Então, se essa criança está mordendo, se essa criança está batendo em alguém na escola, a gente vai dizer para ela, não morda, não bate. Quando você bate em alguém, você machuca essa pessoa. Você gosta de ser machucado? Você não diz para ela, você é impossível, eu não consigo fazer nada com você, você nunca faz nada certo, você só machuca as pessoas. Isso é desaprovar a criança. Quando você fala, não morde, não bate em alguém, porque isso machuca as pessoas. Isso é desaprovar a conduta e não a criança. E faz toda a diferença quando a gente vê essa criança crescendo. Porque é algo que eu também gosto muito de falar, e eu já falei em vídeos mais antigos daqui, é que se a gente diz para uma criança que você é impossível, você bate em todo mundo, ela começa a trazer essa noção de que eu sou impossível, de que eu bato em todo mundo para dentro da vida dela. E aí é muito mais difícil se desvencilhar desse rótulo do que se alguém estivesse apenas desaprovando essa atitude ruim que ela está tendo. Mas nesse caso, alguém está desaprovando ela, está desaprovando a própria existência dela. Então, é importante que a gente entenda essa diferença entre dizer para a criança aquilo que ela está fazendo de errado, dizer que ela não pode fazer isso, explicar por que ela não pode fazer isso, porque isso machuca alguém, porque isso faz dodói, você gostaria de ser machucado, trazer ela para se colocar no lugar da pessoa, porque aí a gente vai criando essa noção de empatia. Mas também a gente não pode, mas também não. E a gente não pode desaprovar essa criança simplesmente por ser essa criança, porque ela ainda está aprendendo como é que ela se coloca no mundo, como é que ela se defende, ou como é que ela firma as vontades dela, como é que ela faz alguém fazer algo que ela quer, que ela deseja. Então, ela está testando várias formas. Se uma forma dá certo, ela continua fazendo. E a gente, enquanto adultos, enquanto responsáveis, precisamos reprovar. E aí sim, esse é o nosso papel, reprovar essa atitude, essa conduta ruim. E nunca, jamais, a criança. Bem, esses foram os 9 passos que eu gostaria de trazer para vocês hoje. E acho que vai ser legal dar uma relembrada nesses 9 passos. Acho que vocês vão gostar de ouvir de novo. Quer dizer, eu quero dar uma relembrada para vocês, para a gente poder guardar bem quais são esses 9 passos que a gente pode seguir para fazer essa criança ser mais obediente. Primeiro passo, regras e limites claros. Segundo passo, consequências também claros. Terceiro passo, cumpra as suas partes do acordo. Quarto passo, em vez do não faça isso, diga, faça isso. Quinto passo, tente evitar a luta pelo poder. Sexto passo, dê um pouquinho de poder para essa criança também. Sétimo passo, explique a razão daquela regra. Oitavo passo, uma abordagem positiva. Dê alternativas para aquilo que a criança não pode fazer. E 9º passo, desaprove a conduta e nunca a criança. Bem, esse assunto foi longo, viu? Mas eu gostei porque a gente conversou muito sobre algo que a gente utiliza muito no balé. A gente utiliza muito dessas regras aliadas às técnicas do balé e aos valores que a gente traz dessa atividade tão gostosa e tão prazerosa que é o balé, que as crianças amam. É uma atividade que faz muito sentido para crianças que estão passando por esse momento de estarem mais desobedientes, de quererem esticar os limites até saber onde elas podem ir. Então é uma atividade que vai trazer para elas essa consciência de disciplina e de obediência.
E eu espero que vocês aí em casa façam muito bom uso dessas ferramentas, dessas técnicas, que vocês gostem e que quero saber, se vocês usarem, me conta depois, viu? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchauzinho!